Olá, meu nome é Júlio Reis, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ e o meu artigo é sobre o Leda Watson, a história e o ensino didático da gravura em Brasília. Essa é uma gravura da Leda Watson, A Procura do Infinito, uma gravura da década de 70, do período em que ela estudava, na verdade, fazia gravura no ateliê de Johnny Friedlander, que era um dos ateliês mais importantes de arte contemporânea, de gravura contemporânea do mundo naquela época. Leda Watson nasceu em Niterói, em 1933, e desde 1973 ela vive e trabalha em Brasília. Sua formação começa no Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro. Ela fez o concurso para professorado de desenho e passou em primeiro lugar na Escola Nacional de Belas Artes. Também se graduou em Artes Plásticas pela Escola Nacional de Belas Artes e fez aqui no Brasil gravura em metal com Rando da Silva e desenho com Abelardo Zaluar, na Escolinha de Arte do Brasil. A composição ela fez com Quirino Campofiorito, que era também o tio dela. Se graduou em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy e também fez gravura pela Escola de Belas Artes da Sorbonne, em Paris. Durante 3 anos, na década de 70, ela frequentou o ateliê de Johnny Friedlander, que era, conforme eu já disse antes, um dos mais importantes ateliês de gravura contemporânea do mundo. Quando ela voltou de Paris para o Brasil, ela foi morar diretamente em Brasília, em 73. Em 74, ela já montou o ateliê dela e já começou a produzir a gravura. Ela fazia gravura para muitas editoras de arte em Paris e foi logo depois convidada para um curso de extensão em gravura na UNB, em 1975. Ela deu esse curso de gravura durante 2 meses para os alunos, e o sucesso foi tão grande que depois que terminou o curso, os alunos alugaram as salas que eram do mesmo andar do prédio onde ela tinha alugado o ateliê para botar a prensa dela e continuaram tendo aulas com elas. Então, a Leda, durante todos esses mais de 40 anos, ficou sempre lecionando gravura para metal, para alunos, sempre em pequenos grupos de 5 a 6 pessoas. Ela tinha um ateliê que ela considerava um ateliê livre de gravuras, porque não tinha nenhuma rigidez no ensino e nem na metodologia de ensino de gravura em metal. E aí ela fundou o Núcleo de Gravadores em Brasília. Depois ela criou a primeira feira de gravuras em Brasília, um evento denominado Gravura no Varal, que foi uma experiência de tornar mais próximo o colecionador de gravura, o admirador de arte, do próprio artista. Então, ambos estavam ali com a gravura pendurada no varal, com pregadores de roupa, e eles conversavam e tiravam dúvidas sobre a gravura, e a pessoa tinha um contato diretamente com o artista. E ela também fundou o Clube da Gravura em Brasília, em 1989, que tiveram várias iniciativas, que culminaram com uma grande exposição do Clube da Gravura lá na cidade do Paraná. Ela também foi curadora da participação brasileira na 10ª Bienal Internacional de Gravura de Valparaíso, no Chile. Nesses mais de 50 anos de ensino didático da gravura, a Leda formou mais de 400 artistas gravadores em seu próprio ateliê, que é, na verdade, uma raridade. Geralmente, os artistas, os gravadores, eles dão aula em ateliês coletivos, mas nunca no próprio ateliê. E a Leda recebeu em seu próprio ateliê, durante mais de 50 anos, os alunos ensinando as técnicas que ela aprendeu com o Orlando da Silva, com o Johnny Friedlander e as outras técnicas que ela mesma desenvolveu a partir da sua própria experiência como gravadora. Isso aqui é um quadro com técnicas de gravuras em metal ensinadas por ela em seu ateliê em Brasília. Leda também foi convidada para criar o Museu de Arte de Brasília, foi um convite do governador do Distrito Federal, e ela, além de ser criadora do Museu de Arte de Brasília, criar espaço e criar toda a normativa, a organização do Museu de Arte de Brasília, ela também foi responsável por criar o espaço de reserva técnica do museu. Ao mesmo tempo, ela foi coordenadora de museus da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal. Ela foi idealizadora de um curso de formação e treinamento para capacitação profissional de todas as pessoas, funcionários públicos que trabalhavam nos museus de Brasília e que não tinham capacitação profissional para isso. Então, ela chamou os maiores especialistas do país, pagou a passagem deles para Brasília, e aí eles ficaram em Brasília, dando aula em módulos para todos esses alunos, funcionários públicos, diminuindo assim muitos gastos com
passagem aérea, hotel e tudo mais, se fosse mandar cada grupo de alunos para São Paulo, para outra capital, para ter essas aulas. Ela também organizou o segundo Prêmio Brasília de Artes Plásticas e o segundo Salão Nacional de Artes Plásticas do Ministério da Cultura de 91, que pela primeira vez em sua história não tinha sido realizado no Rio de Janeiro. Também, por intermédio do Itamaraty, a Leda divulgou a gravura brasileira no exterior através de palestras e do ensino didático em oficinas e cursos de curta duração na Universidade Católica de Lima, na Escola Nacional de Artes da Nicarágua, da Universidade Nacional Heredia, Costa Rica, e na Universidade Central da Venezuela, Caracas, e também no Museu de Arte Contemporânea do Panamá. Alguns de seus alunos se transformaram em artistas e artistas educadores, replicando os conhecimentos recebidos no Brasil e no exterior. Em algumas de suas exposições individuais, colocou ao lado das obras uma mini prensa com demonstração das expressões e as diversas etapas do processo de produção de uma gravura em metal. Assim, os visitantes conheceriam e valorizariam o trabalho do artista, entendendo melhor as etapas de produção de uma gravura, desde a sua concepção até a sua impressão final. Leda também publicou 2 livros autobiográficos em que narra sua trajetória artística e também como artista educadora, caminhos que se confundem com a própria história do ensino didático da gravura em Brasília. Em 2008, ela publicou Sonhos, Momentos e Emoções, Técnicas e Gravuras, e no ano passado, Pelos Caminhos da Gravura, Fragmentos de uma Paixão Definitiva. Leda Watson deu uma outra importante contribuição para a história das artes gráficas no país. Ela foi convidada a restaurar as 2 placas de cobre da planta da cidade do Rio de Janeiro, resgatando assim um importante documento iconográfico desconhecido dos pesquisadores há quase 200 anos. Essas placas foram executadas a mão de Dom João VI, em grande formato, e gravadas na imprensa régia. Leda também foi convidada, em 2020, pela Confraria dos Bibliófilos do Brasil para ilustrar o livro O Bebê de Tarlatana Rosa e outros contos do João do Rio, que está sendo distribuído aos seus associados. A artista também foi convidada, neste ano de 2021, pelo curador da Bienal Internacional de Sarcelles em Paris, para expor as suas obras. Aos 87 anos, a artista continua produzindo gravura em seu ateliê na Asa Sul, em Brasília. Pretende iniciar a gravação de uma série de vídeos nas redes sociais explicando as técnicas de gravura em metal, mantendo assim seu compromisso com a divulgação desta arte, sem deixar de lado a artista educadora, formando novos gravadores através das modernas tecnologias de transmissão do conhecimento. Leda diz: considero como obrigação moral a transmissão do conhecimento às novas gerações, de todo o aprendizado que recebi dos meus antigos mestres. Muito obrigado.